Poderia me chamar de Cordélia? Perguntou ansiosamente. Chamá-la de Cordélia? Esse é o seu nome? Não, não é exatamente o meu nome, mas eu amaria ser chamada de Cordélia. É um nome tão perfeitamente elegante. Não sei que raios você está dizendo. Se Cordélia não é o seu nome, qual é? Anne Shirley, disse hesitante a dona desse nome. Essa série é perfeita. Ainda não me conformo de terem cancelado. Sério, eu me nego a aceitar. Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou Júnior Crovador e esse é o meu canal, onde vamos falar de séries, filmes e livros. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. E se gostar, já deixe seu like, compartilha com os amigos e conhecidos. E quem quiser acompanhar mais conteúdos, me segue lá no Instagram, @JuniorCrovador. Estou sempre atualizando o pessoal sobre séries e filmes que estou assistindo ou livros que estou lendo, comentando de edições, confere lá. Minha gente, como eu comentei no vídeo anterior que Outlander era uma das minhas séries assim preferidas pra vida, Anne também acabou conquistando esse posto. Eu não sei nem explicar a perfeição que é essa série. E depois de ler esse livro aqui, decidi trazer para o canal as principais diferenças de Anne de Green Gables para a série de TV. E para cada livro dessa série que eu for lendo, pretendo trazer sempre alguns apontamentos. Então já deixa aqui nos comentários se vocês querem mais vídeos relacionados a essa série, porque daí eu me animo e faço mais rápido. Beleza? Bom, Anne foi uma série que ganhou uma imensa visibilidade, principalmente após o seu cancelamento, depois de 3 temporadas. E teve muita gente inconformada, inclusive eu, e pesquisas apontaram que houve uma maior procura pelos livros dessa série. Além, é claro, da explosão de pedidos, petições que a gente vê pela internet aí, de fãs exigindo a volta dessa série que conquistou tanta, mas tanta gente. Parece até impossível hoje a gente ver alguém que não conhece essa série. E após ler o primeiro livro, Anne de Green Gables, percebemos que há algumas mudanças ou acréscimos no enredo. E por isso decidi trazer alguns pontos mais marcantes com relação ao livro versus as 3 temporadas do seriado. Já alerto que terão alguns spoilers, então siga por conta e risco. Certo? Antes de iniciarmos com esses pontos, gostaria apenas de destacar essa edição que eu comprei da editora Coerência. Eles estão lançando um novo volume da série Anne a cada 3 a 4 meses. Até agora adquiri os 3 primeiros e o 4º está previsto para janeiro. É uma edição lindona, com detalhes nas páginas dos capítulos e que passa a essência da série nessas capas. Então fica aí uma dica de edição para quem pretende começar a série ou apenas colecionar. É um trabalho muito bem feito, então tem que dar os parabéns para a editora. Não vejo a hora de ter todos. Bom, e para quem não conhece, Anne vai nos contar a história da Anne Shirley, uma órfã que, por um engano do destino, digamos assim, acabou indo parar em Green Gables, propriedade dos irmãos Cuthbert, a Marilla e o Matthew, localizada em Avonlea, na ilha do Príncipe Eduardo, no Canadá. E mesmo esperando pela chegada de um garoto a ser adotado com o intuito de ajudar nas tarefas da propriedade, os irmãos acabam por ficar com a garota, a qual tem modos e pensamentos peculiares aos seus olhos, com uma imaginação muito fértil e uma certa tendência a se meter em encrencas. Única, acredito que seja a palavra apropriada para descrevermos a personagem da Anne. Ela tem uma personalidade muito forte, tanto nos questionamentos, na imaginação, nas suas reflexões pessoais, sua conexão com a natureza, nos momentos de explosão de sentimentos. Inclusive essa seria uma característica que define muito bem ela. Ela é uma garota com muitos sentimentos. E ao mesmo tempo que tenta ver beleza em tudo, tendo uma ingenuidade dentro de si, uma pureza, ao mesmo tempo ela se auto-julga demais. Até esse é um ponto que eu me identifico muito com ela, confesso. Também vemos que é uma pessoa muito preocupada com os outros, possui uma empatia dentro de si como ninguém, para dar e vender. E também fala muito, mas muito. Um comportamento que acaba por irritar a Marilla e os outros ao seu redor, volta e meia. Levando em consideração esse conjunto de características, tudo isso nos faz adorar a Anne. Porque ela também não é perfeita, ela também erra. E como ela mesma diz,
que nunca comete o mesmo erro 2 vezes. Então um dia ela espera que a cota de erros seus acabe. Assim ela não cometerá mais. Quem dera a gente fosse assim, né? E para minha surpresa, quando eu fui ler o livro, a série conseguiu a proeza de extrair a essência da Annie e dos outros personagens com uma eficácia. Conseguiu aproveitar todo o conteúdo do livro e ainda ampliar com uma propriedade, porque eles acrescentam conteúdos e temas novos, mas ainda sendo bem fiéis ao original. E fizeram isso tão bem feito que parece ter sido feito pela mesma pessoa, tanto o livro quanto o seriado, ao menos essa é a impressão que eu tive. E logo de cara, um dos temas que a série se aprofundou um pouquinho mais foi o tema órfãos. Tanto no livro quanto na adaptação, podemos ver que foi abordado os preconceitos em cima dessa questão, principalmente nas cenas quando a Rachel está conversando com a Marilla e ela comenta de pessoas que adotaram órfãos e depois eles acabaram fazendo algo ruim. E é bem aquele discurso sobre grupos minoritários na sociedade em que muitos utilizam de casos isolados para justificar seus preconceitos. Mas na série eles ainda abordaram alguns traumas da Annie sobre o orfanato, sobre seus colegas a maltratando e também as famílias com quem ela viveu antes de chegar ali. Até eles abordaram um episódio especial, que é o episódio 2 da primeira temporada, só para tratar desse tema do orfanato. Porque no livro não temos essa saída dela de Green Gables para retornar até o orfanato. Mas acredito que os roteiristas quiseram intensificar essa visão que as pessoas têm de órfãos, os julgamentos que tinham ou ainda têm, né? E isso reflete muito na Marilla, no episódio do roubo, e que veio a servir para o seu arrependimento e crescimento pessoal, até mesmo com a evolução dos seus sentimentos maternos com relação a Annie, que vão crescendo com o passar do tempo. Outra diferença que notei com relação ao Matthew, quanto à sua personalidade, ele é o mesmo, tanto no livro quanto na adaptação, com aquele jeitão acanhado, mas o seriado conseguiu explorar um pouquinho mais a vida pessoal dele, introduzindo a senhora Jeannie, que é a dona da loja de vestidos, em um antigo romance. E na TV já tivemos até aquele episódio que a Annie responde as cartas por ele para tentar ajudar, e quando ele descobre isso, de certa forma cria um atrito entre eles, e o Matthew é alguém a quem a Annie tem um imenso respeito, e quando ela percebe que decepcionou ele, isso é muito forte pra menina. Então eu adorei eles explorarem um pouquinho mais essas relações e também trazerem um pouco da infância e também da juventude dos Cuthbert. E aproveitando que estou falando da juventude deles, ficou bem interessante eles abordarem um pouco mais sobre a relação da Marilla com o pai do Gilbert. No livro é comentado um pouquinho mais aqui pro final, mas é só um comentário. E na série também entrou toda aquela história dele estar doente depois da sua morte e o Gilbert partir para uma aventura de autoconhecimento. E já que o Gilbert não sai de Avonlea e nem perde o seu pai. E falando nele, outra relação que foi alterada um pouco é a dele com a Annie. No livro, em certos momentos, ela acaba sendo extremamente teimosa e até mesmo rude, guardando um rancor que eu diria até ser um pouco desproporcional do Gilbert. Dá dó dele. Eles passam anos sem trocar uma palavra sequer. Mesmo ele tentando se aproximar, ela a todo momento impede. Ele até chega a salvar a vida dela e mesmo assim não cede. Inclusive o episódio do barco, juntamente com o do tornozelo quebrado após ela cair do telhado, foram um dos raros momentos que não foram adaptados para a TV. E já na série os dois têm um conflito inicialmente, mas logo estabelecem a paz e chegam a ser até mesmo amigos e se ajudam. Acredito que eles na série até tenham distribuído a raiva que a Annie sente do Gilbert nos livros pro Jerry da série, porque quando ela começa a implicar copiar, coitado. O Jerry também quase não é mencionado aqui, mas ficou bem legal essa relação deles, o ciúme que ela sente quando ele chega na propriedade, os ataques de raiva e frustração que desconta nele porque é o alvo mais fácil, e mostra um lado bem precipitado da parte dela. E também mostra o crescimento dos dois, ela ajudando ele a ler, escrever, tornando-os mais próximos. Também na adaptação eles aproveitaram Jerry para criar um relacionamento com a Diana e abordar um pouco dos dilemas das diferenças de classes sociais, mostrando a desigualdade e nos jogando reflexões sobre a questão de equidade e como esse caso se reflete muito na nossa sociedade. Outro ponto a ressaltar é que a série aproveitou para intensificar a visão machista da época e abordar o feminismo. Então vemos isso lá no grupo das mães progressistas,
que às vezes não são tão progressistas assim, surgindo uma nova discussão interessante em cima desse tema. O episódio do rato, como eles já sentenciam a Annie por falar daquilo, sendo que ela é uma criança e foi na pura ingenuidade, e como as pessoas perdem a sua noção, seu bom senso, às vezes, quando querem criticar. A própria Annie traz uma visão mais pra frente do seu tempo, com questionamentos bem relevantes, e na série fica mais evidente essa característica. Ela é mais pra frente que a Annie dos livros, apesar de nos livros ela também ter questionamentos e ideais bem relevantes. Só que aqui ela é um pouquinho mais influenciada pela opinião dos outros. Aquela ingenuidade que a gente tem na infância, como por exemplo quando ela diz que apoia o Partido Conservador porque o Matt o apoia, sem saber exatamente o porquê, ou concordar com umas imposições de comportamentos sociais ou até mesmo religiosos que a Rachel coloca. Só abrindo um parênteses, a Rachel é aquela personagem que inicialmente você não gosta dela, mas ao longo da trama se torna uma das suas preferidas. Sempre está à frente de tudo e de todos, sabe de cada coisa que acontece ali e tem conselhos para dar e vender sobre qualquer assunto. Hoje em dia eu adoro ela. Sério. Outro momento também que a série de TV introduz essa discussão sobre o lugar da mulher é com a professora Stacy e as suas roupas mais inovadoras, como o uso de calças, como choca os moradores, ou também quando a Prissy desiste do casamento e tenta se inteirar sobre os assuntos dos negócios da família, vendo que seu irmão não tem vocação para isso e tem aquele comportamento hostil a todo instante. É o perfeito boyzinho lixo da cidade, né? E no livro já não tem muito sobre a Prissy e a sua família. E também nessa linha de temas relevantes eles trouxeram a temática LGBT. Com o Cole, que também é um personagem que não tem aqui, naquela descoberta, naqueles conflitos internos da juventude, a homofobia presente na escola, por parte do próprio professor, que desconta nele o ódio que sente de si, e também trouxeram este assunto pela visão da personagem da tia Josephine. Foi legal darem esse enredo da personagem, e mostra de um aspecto de uma pessoa com mais idade, quebrando aquela ideia que muitos mantêm do antigamente não tinha. Sim, tinha, e também não é algo da juventude, algo passageiro ou até mesmo dito como modinha, que sabemos que escutamos muito por aí. Então vemos que é uma série com muita inclusão, que além do feminismo, LGBTfobia, também trouxeram questões de racismo, tanto no Bash, quando ele chega em Avonlea, quanto nas tribos indígenas, e a pregação da religião na terceira temporada. Acredito que o seriado tirou a essência dos livros sobre se apoderar dos personagens e criar tramas próprias que fortalecem o enredo em si, no geral. Mas claro, nada que tenha modificado a história da Annie em si. Até percebe-se que eles desejaram explorar bem essa fase dela da infância até chegar na adolescência, o máximo que podiam. Essa é uma série que passa aquela coisa de lar, aconchegante. Você tem vontade apenas de ir ou viver em um lugar como Avonlea, conhecer os personagens. E eles são tão reais e contém características que se encontram nos seus amigos, parentes, vizinhos. Por isso se faz tão fácil comprar a ideia da série. E já que estou falando de lar, eu não posso deixar de comentar um dos pontos que mais me chocou aqui. Sério, eu não estava esperando. Então novamente, para quem não leu, eu aviso. Se não quiser spoilers, pula essa parte. Depois não diga que eu não avisei. Bom, quando restavam apenas 3 capítulos para o final desse primeiro livro, eis que eu me deparo com a morte do Matthew. E sério, eu não me conformo. Esse foi o único momento que eu dei graça da série ter sido cancelada. Porque provavelmente na 4ª temporada ocorreria esse episódio na vida dos Cuthbert. Tá, mentira, eu nunca desejei que a série fosse cancelada. Mas que foi pesado, foi muito. E lendo os próximos livros, você sente aquele vazio. A falta do Matthew na casa, na família deles. E ao mesmo tempo que choca, essa perda soa muito real. Só quem perdeu alguém na vida sabe como é. Muitas vezes é repentino e depois só sobra saudade, sentimento de perda que nunca nos abandona. Mesmo a vida seguindo em frente. Enfim, achei ótimo o seriado ter explorado ele por mais tempo. Bom, e para finalizar, um comentário geral de Anne de Green Gables. Esse é um livro que você lê rapidinho, contém uma escrita muito gostosa, muito leve, que te prende com um jeitinho próprio de descrever lugares e pessoas.
com dizeres como aqueles que a gente escuta desde a infância, naquelas histórias de vovó, pais, tios. Contém tantas mensagens positivas para tentarmos enxergar a vida de uma forma melhor, extrair o lado bom de tudo. A Anne faz isso constantemente. O livro também passa a sensação como se fôssemos um personagem dentro da história, como a Marilla, pois a Anne narra tudo para ela. E ao irmos acompanhando esses diálogos, é como se a Anne estivesse nos relatando, o que dá um ar maior de como se a conhecêssemos, de proximidade com eles, com aquele lugar. E nesse primeiro volume acompanhamos o crescimento da Anne, sua evolução, seu amadurecimento, sua passagem da infância, da criança sonhadora e imaginativa, para a jovem mais responsável, que controla suas emoções, seus interesses, e passa tudo tão rápido como é a nossa vida. A infância parece que durou 5 minutos, não é assim? E a cada ano é mais acelerado que o anterior. É uma obra com inúmeras reflexões. Até tem uma frase da Anne que ela comenta sobre a decepção que é quando você deseja algo muito e aí você tem essa coisa, já não é tão esplêndido. Foi um trecho que me identifiquei muito, e não parece que na vida sempre é assim? Desejamos fortemente uma coisa e quando a possuímos, já não parece ser tão esplêndido. Até talvez por causa do tempo que decorre, enfim. Com relação à série TV, é uma produção de uma sensibilidade, uma riqueza, desde a fotografia, a interpretação dos atores, a trilha sonora, tudo é incrível. E não tem como afirmar que um é melhor que o outro. Ambos os trabalhos têm o seu valor. E mesmo que o seriado tenha ido além dos livros, ainda permanece nos mesmos trilhos. Anne é o tipo de série, tanto o livro quanto a adaptação, para todo mundo assistir ou ler. Qualquer pessoa, seja adulto ou criança, vai se entreter. E também contém dilemas e situações para nos identificarmos e refletirmos de maneiras diferentes ao longo de nossas várias fases da vida. Ela é uma série atemporal, não importa a idade que você tenha, dificilmente irá perder o interesse. Bom pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Na verdade esse é o último vídeo do ano do canal. Agradeço a todos que me acompanharam nos últimos meses. Não é tão fácil começar um projeto como um canal no YouTube. Requer tempo, disposição e até mesmo coragem para enfrentar a opinião alheia. Mas tenho gostado muito e com a participação de vocês tenho me animado ainda mais. Então muito obrigado pelas visualizações, as curtidas, os comentários, compartilhamentos. E ano que vem teremos muito mais vídeos. Simbora fazer esse canal crescer. Então um forte abraço, aproveitem as festividades, as pessoas próximas a vocês e até 2021. Tchau!